Vamos entrar na questão da ética, então. Vamos embora lá, né? Dentro da questão da razão prática, ele vai trazer a seguinte noção para nós, né? De que o ser humano, ele não é investigado apenas como sujeito do conhecimento, na questão da razão teórica. Mas o ser humano ele é investigado por ser um agente livre, né? Irracional. Ou seja, a razão prática. Em outras palavras, nesta ética do dever, o Kant está analisando que só nós, seres humanos, sujeitos capazes de razão, nós temos essa capacidade de, ao mesmo tempo, a gente analisa, age e analisa. Então, nós somos essa constante atuação de decisão, ação, decisão, né? Por isso que aqui, anteriormente, ele vai lidar com essas duas dimensões, né? Ele fala que o ser humano não é só investigado do ponto de vista do conhecimento, porém, como um agente livre e racional. Porque, né, eu posso ser um indivíduo que conhece, que busca conhecimento, mas eu também tenho a minha ação prática no mundo, e essa ação prática no mundo envolve escolhas e decisões. Então, no caso da ética kantiana, é a ética do dever. O que é essa ética do dever? A ética do dever é aquela que o indivíduo age por princípios racionais, né? Ou seja, as minhas condutas sempre são pautadas por princípios racionais. O que significa isso, professor? Significa que o Kant buscou, ele tentou criar um modelo ético que fosse independente de qualquer tipo de justificação moral religiosa, né? Que se baseasse apenas na capacidade racional de julgar inerente ao ser humano. No caso, a moralidade, nesse sentido, trata o uso prático da livre razão. Aqui lembra muito aquela Dostoiévski, algumas obras do escritor russo Dostoiévski, especialmente os irmãos Karamazov, naquela situação em que alguém vai dizer, ora, se não há Deus, então tudo é permitido? Qual que é o sentido dessa frase? É porque até um certo momento, a humanidade e as pessoas vão pensar a Idade Média, ok? Na condição da Idade Média, as pessoas estavam inteiramente voltadas para o religioso e o que elas julgavam como certo e errado partia dessa dimensão do religioso. Ou seja, daí a igreja era que orientava, certo? Tudo bem? Tudo bem? A igreja que orientava. Do ponto de vista social e político, era a monarquia, era o rei que determinava, certo? Então era um sistema que do qual havia uma hierarquia, né? Na vertical, em que as normas vinham de cima para baixo. E quem estava embaixo tinha que cumprir, sem questionar, etc. e tal. E de certa maneira, com o fim da Idade Média, e quando se muda essa forma de sociedade, as pessoas vão meio que entrar em crise, entende? Porque tipo assim, e agora, o que a gente vai fazer? Como que a gente vai saber o que é certo e o que é errado, né? Porque vai vir um contexto de mudanças profundas políticas na Europa, a igreja vai retroceder do ponto de vista da relação com o Estado e com as monarquias, porque vão vir novas formas de política, de Estado, vai acontecer, vai aparecer as 95 teses do Martinho Lutero, que vai começar a propor uma reforma interna e vai vir o racha, não é? Então tudo isso daí, de certa maneira, vai trazer influência que vai, de certa maneira, afetar, né? Tipo, no indivíduo que vai pensar, tipo assim, e agora? O que será de nós, né? O que será de nós, tipo assim, como... Hoje em dia as pessoas também ainda pensam assim, tem essa necessidade de buscar fundamento moral na questão religiosa, né? Ainda hoje, imagina naquela época. Não estou falando que isso é errado, que isso é certo, mas é uma tendência das pessoas, né? Então, uma das mudanças principais vai ser de que a moral agora não tem mais esse caráter de punição ou prêmio, né? Aquela ideia mais religiosa, se você faz o bem, você recebe
você recebe por aquilo que você fez de bom. Se você fez alguma coisa errada, você vai receber uma punição, né? Agora se começa a entrar numa ética consequencialista, em que os resultados da sua ação ela é em decorrência do que você faz. Deu errado? Você decidiu. Então começa a chamar responsabilidade para as pessoas, né? Seja para o bem, seja para o mal. Então, nesse caso, ele vai começar a fazer o quê? Limpar esse terreno de influência da metafísica, né? E trazer, de certa maneira, a responsabilidade das ações humanas pelo próprio sujeito que é portador da razão. Então, nesse caso, ele vai chegar ao conceito de maioridade, né? O que é essa maioridade, professor? No sentido de... É aquele indivíduo que, apesar de haver instituições, apesar de haver certas normas que ele possa seguir, né? Ele é capaz, pela sua própria razão, de tomar suas decisões de uma forma esclarecida, certo? E nesse sentido, o que o Kant visa? A autonomia e a liberdade. Só é livre o indivíduo que é autônomo. Lembro vocês, qual a definição de autonomia? Melhor, vamos pegar de nomia, vem de nomos, do grego normas. A autonomia, aquele que se autogere, né? Que não precisa dizer, porque tipo assim, mas onde é que isso vai dar? Vamos adiante aqui. Onde é que Kant quer chegar com essa sutileza dele? Ele quer chegar no conceito de menoridade e de maioridade. Ou seja, o que é essa condição de menoridade? De onde que surgiu isso? A menoridade não é essa questão legal, né? Mas é a condição em que as pessoas não escolhem a partir do esclarecimento, mas geralmente elas precisam de tutores, elas precisam de gurus, precisam de instituição que instrua elas, né? Ok? É aquela condição em que as pessoas não são livres, porque elas não são capazes de decidirem, então elas precisam de ter quem lhes diga o que é certo e o que é errado. Versus a maioridade, que é a autonomia. O que é autonomia? Pensar por si próprio. É o uso público da razão e não do individualismo. Quem é essa pessoa heterônoma? É tipo uma criança que virou adulta, mas não deixou de ser criança. Ela é totalmente dependente, né? Ela não é capaz de julgar sozinha. Tipo, por que eu falo criança? Porque a criança, geralmente um adolescente, até a adolescência, predomina essa heteronomia, que é quando você precisa de um tutor que realmente te oriente, te ajude, porque você ainda não é capaz de tomar as decisões com todo esclarecimento, né? Detalhe que no tempo do Kant as pessoas adultas estavam adultas e não queriam se apropriar do seu próprio cérebro para pensar e para decidir. E aí é que ele vai chegar na questão, né? Por exemplo, o esclarecimento está em colocar tudo no tribunal da razão. E aí vem esse texto. Esse aqui é só uma parte dele, onde ele vai explicar o que é essa maioridade. E por que as pessoas não fazem essa ponte da menoridade para a maioridade. Aí ele vai dizer o seguinte, ó, esclarecimento é a saída do homem da menoridade pela qual é o próprio culpado. Menoridade é a incapacidade de servir-se do seu próprio entendimento sem direção alheia. Aí você tem que perguntar assim, mas por que o ser humano não avança? Não avança para o esclarecimento. Ele vai dizer, olha, o homem é o próprio culpado por essa incapacidade. Quando sua causa reside na falta não de entendimento, ele está falando, não é por causa de falta de entendimento que os homens preferem ficar na menoridade, mas é porque nessa condição de menoridade falta resolução, falta coragem de fazer uso, falta coragem de assumir a capacidade de ser livre intelectualmente, né? Porque sem a direção de outro. Ele vai dizer, sapere aude, ouse fazer uso do seu próprio entendimento. Eis o lema do esclarecimento. Resumindo, ele justifica que as pessoas optam por ficarem na condição da menoridade porque assim é melhor. Por quê? Porque daí você se esquiva das responsabilidades. Quando alguém te chamar para uma certa responsabilidade, você diz, não, foi fulano que mandou. Quando te chamarem para prestar conta de outra coisa, você fala, não, foi fulano que me disse. Quando alguém te falar, te cobrar sobre certa coisa, você fala, não,
eu fiz assim porque o pastor me mandou. Então, quer dizer, a pessoa prefere ficar na sua condição porque, de certa maneira, é uma zona de conforto, né? Ok? É uma zona de conforto. Porque quando você assume essa maioridade, avança para a sua capacidade de esclarecimento, você tem que abrir mão desses tutores e é o momento que você chama a responsabilidade para si e é o momento que você se torna livre. Veja que esse texto dele é de 5 de dezembro de 1783, né? E o texto ele é mais longo, ele vai falando quem são esses tutores, né? Porque ele vai falar, é melhor ter fulano que faz tal coisa por mim, é melhor ter um livro que entende por mim, é melhor ter um professor que pensa por mim, tipo assim, né? Por quê? Porque é uma opção das pessoas, muitas vezes, ficarem naquela condição e não avançarem, tá?